Aí a gente tem certeza como vai ser, né? Peraí, como é que eu vou me apresentar? Vou dizer que eu sou o Costa, pai do Anísio. Eu também não tinha pensado nisso, porque você... Tá gravando ou não? Tá gravando? Ah, tá gravando. Bom, então, boa tarde aí pessoal, bom dia, boa noite quem tá assistindo o vídeo. Fazer hoje aqui uma entrevista com o meu pai, o famoso seu Costa, o Lorinaldo, que tem uma história de vida muito legal aí. Começou a correr depois de já idoso, corredor aí que completou recentemente a maratona de 42 km lá em São Paulo e queria eternizar essa história dele para você que tá vendo aí, deixar a história da humanidade, essa história de vida legal aí que tem para contar. Então se apresente, seu Costa. Ok, obrigado, Ani, pela oportunidade de falar um pouco aí da minha história aí como corredor maratonista, né? E de repente motivar aí você que está meio assim em dúvida, né? Sem saber se deve correr ou não, se praticar alguma atividade esportiva ou não. Como disse o Ani, eu sou conhecido como Costa, né? Que é o sobrenome, 65 anos de idade. Pai de 2 filhos, né? Aposentado, dono de casa e agora corredor também, atleta amador, né? Então, a convite do Ani para dar assim um depoimento, né, sobre o que me levou a praticar esse esporte. Então, vou falar para vocês um pouco aqui da minha experiência, né? O motivo maior que me levou a ser um atleta corredor hoje, né? E de repente motivar você, né, a praticar esporte. Então, se puder resumir aí, contar a sua história com a corrida aí para quem estiver assistindo. Bom, então boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né, para quem estiver nos assistindo aí. Desculpe, a voz está um pouco rouca. Então, respondendo então a pergunta, né, do filhão aí, o que me motivou, né, a correr. Bom, acho que poderia iniciar dizendo o seguinte, né, que na verdade a corrida para mim foi uma das variantes da atividade física, porque até os 55 anos, né, eu fui sedentário e até o momento em que veio um alerta. Um dia eu fui, após o banho, eu fui pentear o cabelo, não consegui, né, não alcancei a cabeça. E na mesma noite eu fui, né, lavar a louça. É uma coisa que, por incrível que pareça, né, são poucas pessoas que gostam de lavar a louça, mas eu gosto de lavar louça, eu viajo quando eu estou lavando louça. E fui tentar colocar o avental e não consegui. Aí sim eu me preocupei, né? E no dia seguinte, então, eu procurei um médico, pediu exames, e os exames, ultrassom, se não me falha a memória, revelou então que eu estava com bursite. Então, a bursite no ombro esquerdo, que é o braço que eu não levantava, né? E o diagnóstico, né, a informação dele é que era grave, que bursite não tem cura, mas que eu podia recuperar os movimentos se eu fizesse fisioterapia, né, e posteriormente alongamentos, né. E chegou a afirmar que eu poderia parar de trabalhar. Eu afirmo a vocês que, bom, ao ouvir aquilo lá, eu pensei com meus botões, parar de trabalhar eu não vou, isso não vai acontecer, eu vou fazer, for recomendado em termos de fisioterapia, então, e acreditem, eu não perdi nenhum dia de trabalho, né? Como eu era administrativo, o pessoal não percebeu, mas o fato é que eu não movimentava o braço esquerdo, assim,
Eu não perdi todos os movimentos, mas alguns movimentos eu perdi. Então, para quem estava de fora, é meio que imperceptível, né? E, bom, foi um ano de fisioterapia intensa. E quando eu estava 90% recuperado, aí o outro braço foi afetado, porque quando você tem duas partes do corpo, né? A gente tem duas partes do corpo, e quando você usa mais uma do que a outra compensa, né? o não uso da outra parte. Ou seja, resumindo, foi mais um ano de fisioterapia no outro braço, portanto 2 anos de fisioterapia. Quando estava 90% recuperado, né? Aí o médico recomendou, falou, olha, vamos sair um pouco da fisioterapia e fazer exercícios, né? Ou seja, alongamentos. Então ele me deu algumas dicas, mas eu fiquei com receio porque eu não tenho técnica, né? Não tinha técnica, e eu fiquei com receio de piorar. Então eu pensei numa academia onde tem especialistas, né, em educação física, e no caminho, né, para a academia eu passei em frente a uma academia de hidroginástica, e como eu gosto um pouco de água e imaginei água, eu sabia que ali tinha água morna, né, ou seja, água da piscina, água aquecida. Então seria estar me exercitando num banho-maria, né? O famoso, né, banho-maria, onde você põe a sua parte, digamos assim, lesionada numa água quente, né, para promover a circulação. Então me imaginei ali dentro, né, exercitando o corpo e ao mesmo tempo favorecendo a circulação sanguínea, que é o que ajuda nas lesões. Entrei, conversei com o dono da academia, ele me propôs, falou, faz 3 aulas aí, se você gostar, você fica. Fiz as 3 aulas, adorei. E em 3 meses, né, de hidroginástica, eu estava totalmente recuperado. Aí eu me condenei, eu que era sedentário, me condenei a incorporar isso na minha vida. Então, como se fosse como se fosse um médico, eu disse para mim, olha, eu estou condenado pro resto da minha vida a me exercitar e vou ficar aqui. Bom, fiquei 4 anos na academia de hidroginástica, mas aí tinha um incômodo na coluna que já me incomodava há mais de 30 anos. Eu achava que ia morrer com aquilo, que não tinha jeito e tal. Mas como eu estava à vésperas de me aposentar e eu não sabia, de repente até uma informação para você que está nos ouvindo aí, eu não sabia que quando você se aposenta, você continua pagando o valor do plano de saúde igual ao que a empresa paga para você. E é mais barato, porque a empresa é um plano empresarial e ela paga bem mais barato do que um plano individual. Eu não sabia disso, foi bom não saber. Por que foi bom não saber? Porque como eu estava em vias de aposentadoria, eu fui, assim, alguma coisa me disse, olha, vai, quem sabe, né? O plano de saúde ele tem a medicina preventiva. Então eu procurei a medicina preventiva, né? Naquela intuição, naquele pensamento, quem sabe, né? E foi avaliado o meu estado e justificou. Então o médico falou, olha, nós vamos colocar você então no nosso plano de medicina preventiva. Porque não é chegar lá e, olha, eu quero participar da medicina preventiva. Não, eles avaliam você, se justificar, então você entra no plano. E houve uma palestra com todo mundo e o que foi informado é o seguinte, né? Coluna não tem cura. A boa nova é que em 90% dos casos, se fizer tudo que nós vamos recomendar, some a dor. Bom, eu pensei comigo, assumindo a dor, é o que importa, né? Então, e eles disseram, e o que nós vamos recomendar? Então, vocês virão aqui, uma vez na semana, aprender a fazer alongamentos, né? E terão que fazer na casa de vocês também. Então, no mínimo 3 vezes na semana, uma vez aqui, no mínimo 2 em casa, né? Bom, eu fazia todo dia.
Passei a fazer todo dia. Então eu ia lá e dia seguinte em casa eu fazia todo dia. Sábado, domingo, feriado, todo dia. E não era só isso, né? Então, além dos alongamentos, dos exercícios, tinha a questão da alimentação, tinha beber bastante líquido, beber água, né? Então, com essa intensidade, né? Com essa disposição, essa crença de que eu realmente ia me recuperar e sentindo os benefícios, né, do alongamento, em 3 meses eu me dei alta. E eles afirmaram, né, naquela palestra inicial que cada um de nós é que iria dar alta, né, porque eles não estavam no nosso corpo. Então o paciente é que sabe como o seu estado. Então em 3 meses eu falei para eles, eu estou de alta. Eles se surpreenderam, mas já sim, né? Mas mesmo assim eles me monitoraram durante 1 ano. Então a cada 3 meses alguém ligava para mim, e aí, tudo bem? Alimentação tá bem? Alguma dor? Tá fazendo os exercícios? Tá bebendo líquidos? Né? E eu respondendo que estava tudo em ordem, né? E então com 3 meses eu estava recuperado. Bom, até aí eu estava fazendo hidroginástica, então eu deixei a hidroginástica, né? E resolvido então, a hidroginástica já tinha resolvido a questão da bursite, tá? Os alongamentos também preservavam, ou seja, era uma prevenção contra a bursite. Então, fazendo alongamento eu não ia ter bursite. E não ia ter também, ou seja, a coluna já estava resolvida. Então eu deixei a hidroginástica e fiquei só fazendo alongamentos. Isso durou mais ou menos uns 3 anos. Depois de 3 anos de alongamentos, surgiu a vontade, a necessidade também de variar um pouco. Então fazia alongamentos e fazia uma outra atividade. Foi quando eu me entusiasmei com a corrida, né? Comecei a caminhar e fiquei 1 ano caminhando, aí já parti para a corrida, né? Não comecei a correr de qualquer jeito. Então você que está pensando em correr, né? A dica é não saia correndo de qualquer jeito, porque a corrida é uma atividade, é um esporte de impacto, né? Então não posso sair correndo de qualquer jeito, tá? Então eu puxei uma planilha da internet e nessa planilha tem um método, né? Em 2 meses, a proposta da planilha, em 2 meses está correndo sem se lesionar, de boa. E eu fiz isso, de modo que ao longo de 2 meses eu já estava correndo 4,5 km a 5 km em 20 minutos, né? Aí naturalmente o corpo pede 5, 6, 10, porque vai desenvolvendo, né? E seu corpo vai se estruturando para a corrida e o gosto vai aumentando. Então eu passei a correr também, então a dividir. Então de lá para cá, quando eu digo de lá para cá, é de 3 anos para cá, então eu estou fazendo alongamento, continuo fazendo os alongamentos e corrida. Então um dia eu me alongo, o outro dia eu corro, né? E essa estratégia minha, esse ritmo meu me permitiu, né, que agora em julho, né, nós estamos em 2018, eu consegui completar os 42 quilômetros na Maratona de São Paulo, de boa, sem me lesionar, terminar a prova quase que pronto para outra, né? Tanto é que a prova foi no domingo, na terça-feira eu já estava correndo, né, fazendo um treino regenerativo de 8 quilômetros, né? Então, regenerativo de 8 quilômetros. Então, digamos assim, resumindo, essas são as razões que me levaram a correr e hoje, então, assim, só correndo mesmo para falar, sentir os benefícios da corrida. Eu assim, recomendo fortemente, né, a corrida. Por quê? Porque a corrida, assim, comparado com outros esportes, tem um custo relativamente barato. O investimento é num bom tênis, né?
1 ou 2 pares de tênis, a roupa é o que você tem em casa, um short, a camiseta e tal, e você pode ajustar no seu tempo. Eu corro quando dá, né? Mas o fundamental é você ter assim, a determinação. O mais difícil na corrida é a determinação de correr. Então eu costumo dizer que a determinação, depois o foco e a disciplina. Então o mais difícil de tudo é a determinação de correr. Determinou que vai correr, aí vem o foco, né? Então eu vou me envolver, vou me inteirar, vou com tudo relativo à corrida, né? E depois vem a disciplina, né? Eu, no meu caso, dia sim, dia não, eu estou correndo e participo das provas, né? Quando a gente fala em prova, a prova são as corridas da cidade, São Silvestre, as maratonas, né? Então isso que a gente chama de prova, né? Aos 65 anos, eu podia estar tomando remédio para não sentir dor, mas eu costumo dizer que eu prefiro ficar um pouquinho dolorido, né? Para não tomar remédio. Os benefícios são, assim, são muito bons, só correndo mesmo para entender, né, para perceber o quão vale o esforço. Correr não é fácil, né? Tá aí o Dr. Drauzio Varela, né, é maratonista, já correu várias maratonas pelo mundo inteiro. Tem um livro, né, para quem não sabe, Correr, né? Então, ele afirma o seguinte, né, que os benefícios são assim extraordinários. Eu ouvi de um médico que antigamente os médicos eles recomendavam a corrida. Hoje eles prescrevem a corrida. Isso significa o seguinte: antes eles sugeriam, hoje você é obrigado. Se ele prescrever, então você vai ter que correr. Eu falo de corrida porque é o que eu estou fazendo, correndo, mas qualquer esporte, né, é benéfico para você. E então os esportes, dentro da corrida você tem o ciclismo, né? O ciclismo ele anda de mãos dadas com a corrida, porque o ciclismo ele é um meio de você se fortalecer. A corrida, como sendo um esporte que exige muito preparo, né? Então você precisa, dependendo do volume de corrida. Quando a gente fala na corrida, quando a gente fala em volume, é distância, né? Quando você fala em, por exemplo, correr 5 km mais rápido, então você está falando em pouco volume e alta intensidade, né? Quando você fala correr 42 km, está falando um volume alto, mas numa intensidade baixa. Ninguém sai correndo uma maratona saindo como o Usain Bolt, tá? Porque você vai se quebrar, talvez no segundo quilômetro você já está quebrado, né? Então, a maratona a gente sai de boa, né, para você poder chegar, e para isso você está preparado, né? E esse preparo aí, então, é com o tempo, né? Eu levei 3 anos, né, para chegar numa boa. Bom, muito legal a sua história, pai. Já sabia, né? Agora o mundo sabe. E agora vou fazer algumas perguntas aí sobre alguns outros pontos da sua trajetória. Bom, tá, fez questão de vir com a camiseta aí do Cornetas. Que é essa camiseta? Por que veio? Fale mais. Bom, os Cornetas Running é um grupo, né, de amigos. É um grupo de... Desculpem aqui. Então, os Cornetas Running é um grupo de amigos que gostam de correr. Então, o Cornetas Running não é uma academia, não é um clube, tá? Não é uma empresa com CNPJ, você não tem que pagar nada, não tem que se inscrever no grupo dos Cornetas, mas é um grupo de amigos que gostam de correr aqui na cidade de Boituva, né? E depois de um ano, então, correndo sozinho, treinando sozinho, eu fui encorajado por colegas que já corriam, né, a participar do grupo, né? Então eu comecei a participar do grupo e aí eu percebi realmente a importância, né, porque é muito encorajador, né, principalmente nas provas de longa distância ou provas em outras cidades. Então você está com a galera é muito assim gratificante, é muito motivador, né?
e a aprendizagem é muito grande, o divertimento é muito grande. A gente se diverte muito, a gente compartilha muitas coisas, então eu recomendo fortemente você que está pensando em correr, se agrupe com alguém, porque os benefícios, ou seja, fica muito mais assim, motivador, né, para você vencer alguns desafios que você pode ter aí na corrida, ok? Legal. E agora então, você já vem falando sobre algumas dicas aí para as pessoas, mas antes legal. Boa. E qual que é a sua rotina para fazer a corrida, para se exercitar? Isso, falou que fez também os alongamentos. Como que é o seu, vamos dizer assim, seu dia a dia como corretor agora? Então, a minha rotina diária, digamos assim, é assim, né? Todo dia de manhã eu faço uma caminhadinha na terra, na grama, de 20 minutos. Mas, primeiramente, ao levantar, eu faço o alongamento aí de 10 a 12 minutos. Por quê? Porque, segundo o ortopedista, e é fácil comprovar isso, a pior posição para o corpo, por incrível que pareça, é a de dormir. Por quê? Porque a gente fica 5, 6, 7 horas dormindo na mesma posição. Isso para o corpo é horrível, né? Então, para eu me alinhar, né? Começar o dia, começar as atividades alinhado, né? Eu faço um alongamento aí, algumas partes principais aí do corpo, durante uns 10 a 12 minutos mais ou menos, né? Aí depois eu faço uma caminhada de 20 minutos na terra, na grama, para, tipo assim, manter pernas e o corpo inteiro em atividade, já meio que preparando assim para a corrida. Isso eu faço diariamente. À tarde eu corro, né? Aí depende tipo assim, antes eu tinha uma meta, né? Aliás, os corredores, os corredores, a gente brinca que a meta é o dobro, a meta é sempre o dobro da anterior. Então, se você correu 5, a próxima é 10. Correu 10, a próxima é 20. Mas isso aí, você só pode fazer isso quando você estiver muito bem preparado. Isso é um jeito assim da gente brincar, tal. Mas você só pode fazer isso quando estiver muito bem preparado e num curto espaço de tempo, né? Então, eu não costumo ter meta, eu saio para correr. Então, às vezes, porque muitas vezes eu saí, né? O Ciro me perguntavam, né? Então, meu filho me perguntava: e aí, pai, quanto você vai correr hoje? Ah, eu vou correr 10. Olha, chegou a vez de eu correr 3 e chegar em casa com dificuldade. E aí, pai, quanto você vai correr hoje? Ah, talvez uns 3, 4. Corria 10, 12. Tá? Então eu não tenho meta, eu saio para correr. Como eu estou mais preparado agora, então eu normalmente 8, 10, 15, é o meu normal, né? Isso acima dos 10 já pode considerar longos. Tem, né, treino normal, tem longo, longão, né? E maratona, ultramaratona, tal. Mas eu não tenho meta. Eu tenho assim mais ou menos na cabeça, mas eu digo assim para mim mesmo: eu vou até onde o universo permitir que eu vá. Então, quando eu sinto que é hora de voltar, e meus treinos são sempre assim, ir de volta. Eu tipo assim, eu não pego o carro, vou no lugar e a partir daí começo a correr, depois pego o carro e volto para casa. Não, meus treinos são aqui na cidade, e a cidade eu atravesso ela, qualquer corredor atravessa ela, aqui hoje em meia hora a gente está no máximo a gente está atravessando a cidade. Então, o que a gente, né, para ter bastante, digamos assim, a gente chama de volume, né, que é
a quantidade de quilometragem, então a gente roda, né? Como no termo corrida falar em rodagem, então a gente roda 12, 15, 20 quilômetros dentro da cidade, mas é circulando, né? Circulando, porque se for diametralmente você for atravessar a cidade, meia hora no máximo você atravessar ela, né? Então, essa é a minha rotina. Eu saio para treinar, mas eu não tenho assim uma meta muito bem definida, né? Por quê? Porque eu saio para me preparar, né? Então são os treinos. Normalmente eu treino de terça, quinta e sábado, né? Então na terça digamos assim, um treino da ordem de 10 a 12, 8 a 10 quilômetros na terça. Na quinta já vai até uns 15 mais ou menos, né? E no sábado com a galera, então a gente faz um treino mais puxado, aí vai uma rodagem aí de 15 a 18 quilômetros, tá? Isso é o normal, é a rotina. Aí quando tem pré-provas, tipo assim, por uma meia maratona ou uma maratona, aí a gente vai um pouco mais longe, então a gente faz um longão. Esse longão chega a 21, 22 quilômetros, né? E se for para maratona mesmo, aí chega aos 35 quilômetros, que é o longão mesmo, né? Tá? Então basicamente a rotina é essa. Então terça, quinta e sábado corrida, segunda, quarta e sexta alongamentos. E praticamente o mesmo tempo que eu levo de corrida, eu corro 1h30, 2 horas, eu também faço alongamento de 1h20 a 1h30 de alongamentos, né? Então é como eu disse anteriormente, de manhã todo dia caminhada, né, alongamento para alinhar o corpo durante a noite, depois a caminhadinha de 20 minutos. À tarde, né, já no início da noitinha, aí que vem a corrida ou o alongamento conforme o dia, né? Essa é a minha rotina, né? E já emendando assim, acho que é da hora perguntar como que é a sua, entre aspas, rotina de, não maratonas, mas de provas, assim, porque nessa de só quero me cuidar, tal, acabou. Depois eu vou mostrar a foto ali dos troféus. Acabou participando de um monte de provas aí. Como que você planeja assim, ou como que... Então, como que você começou também a ter vontade assim de sair? Como que planeja assim? Então, no início, como eu falei, eu corria sozinho até o treinamento. Aí depois que eu entrei no grupo dos cornetas, a gente vai trocando ideias, então o grupo vai postando, né? Quem descobre ou vê primeiro o anúncio de uma prova, ele posta no grupo e a gente vai atrás. Aí a gente meio que combina, tipo assim, São Silvestre, né? Aí a gente já começa a pensar em todo mundo junto, aí começa já a forma, de que forma vai. Então vamos de ônibus, vamos de van. Bom, aí vai depender do número de pessoas, tá? Então começa essa interação, tal, a gente vai se organizando, né? O grupo vai se organizando para ir e todo mundo junto, né? Então, como que a gente fica sabendo? Justamente pelas postagens, pelas interações e muitas vezes também por, digamos assim, quando você começa a participar de provas, você tem que fazer inscrição nos sites de corrida. Aí os sites de corrida você fica cadastrado lá, aí eles começam a mandar mensagens para você, né? Então você vai, tipo assim, sendo informado ou através do grupo, ou através dos sites, né? Ou através de anúncio na TV. A TV tem, por exemplo, quando ela até promove a corrida dela, ela fala, né? A São Silvestre, por exemplo, é uma prova também que vai ser anunciada. Normalmente eles anunciam na TV aberta, né? Então é dessa forma que a gente fica sabendo, né, dos eventos, né? E muitas vezes também durante a corrida a gente vai conversando e alguém fala, olha, você vai participar de tal corrida? Você está sabendo tal corrida? Ou não estou sabendo, tal, vai ter tal, as inscrições estão abertas, primeiro lote, né? As inscrições
o primeiro são vendidas em lotes, né? Então normalmente o primeiro lote é mais barato, o segundo lote já é mais ou menos, e o terceiro lote, que são as últimas vagas, tá? Já são mais caros. Então tem tudo isso, a interação com o grupo. Só que você, tipo assim, tem uma meta de provas, quer participar de tantos no ano, já tá olhando alguma assim para treinar e tal? Não tenho metas não, depende assim da galera. Então, se eu percebo que tá todo mundo, por exemplo, a Maratona de São Paulo, né? Aí e é muita gente, né? Então vou nessa também. A São Silvestre, essa sim já é uma meta, né? Porque vai muita gente e na verdade a corrida de São Silvestre só é uma corrida para você que está nos assistindo aí, né? A minha impressão e de muita gente, a São Silvestre não é corrida para amador, ela é corrida para elite. Os amadores a gente vai lá confraternizar, a gente vai lá celebrar um ano de corrida porque é muito divertido, é muito divertimento. Então é imperdível nesse sentido, né? Que não dá, mesmo que você queira correr, você não vai conseguir, principalmente no início, né? Durante pode até ser, tá? Mas é muita gente, então e é muita diversão, você não vai conseguir correr, tá? Tipo assim, se for comparar com as corridas, outras provas mesmo, né? Então, São Silvestre é uma meta e tenho a intenção de participar de outras maratonas, eu só fiz uma até agora, a intenção é fazer outras maratonas, né? Fazer pelo menos umas 2 ou 3 aqui no Brasil, depois algumas no exterior, né? Essas são intenções, tá? Mas é assim, eu prefiro deixar meio que para perto, porque isso depende também da condição que a gente está, né? Isso na minha cabeça é assim, quer dizer, eu não tenho já um programa, olha, já uma planilha, muitos amadores têm, eu tenho colegas que têm isso já planejado, né? Então janeiro tal prova, fevereiro, março, com as provas que eles vão participar, tá? Tem colegas no grupo, né? São atletas triatlon, ultramaratonistas, né? Então eles já estão muito bem assim estruturados. Eu não cheguei nesse nível e por enquanto eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Então me motivando, mas em função do que aparecer, tá? Ou seja, me mantendo preparado, né? Me mantendo preparado para surgir uma coisa que me interessa, vale a pena, legal, vai estar galera, então bora. É mais ou menos isso. Legal, pai, muito, muito da hora. Então, agora o tchan, né, para quem às vezes vem assistir o vídeo. Como começar, dicas para quem está começando, o que você tem para dizer pro moço, para a moça aí de 10, 15, 20, 30, 40, 45, 60, 70 anos, né, se bobear 80 anos, que quer começar, se inspirou aí, quer começar a correr. Então, para você que gostou da história, se empolgou, né? A gente espera ter deixado você assim satisfeito com o que você ouviu. A dica é a seguinte, né? Primeiro, não tem idade, né? Para se exercitar, não tem idade. A gente vê vídeos aí de pessoas. Tem um vídeo, por exemplo, onde um japonês de se não me falha a memória, 104 anos, ou 104 anos, ele tem uma corrida lá onde ele participa, é o último a chegar, mas o primeiro no mundo, porque não tem ninguém igual a ele que faz o que ele fez. Então é o primeiro no mundo, você vê 104 ou 106 anos, uma coisa assim. E no grupo dos cornetas nós temos cornetinhas, né? Crianças. Existem várias provas aí que são assim dedicadas às crianças, são os kids, né? As provas kids, né? E então, em relação à idade, não tem idade, não digo assim, né? Então, tipo assim, né?
Então, em relação à idade, não é problema. A dica é a seguinte, né? Cada um tem seus motivos, né? Para iniciar uma atividade ou fazer qualquer coisa. Para você que decidiu correr, né? Existe um ditado que diz, né? O inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio com os erros dos outros, né? Então, a dica que eu deixo é a seguinte: se você decidiu correr, invista, ou seja, não saia correndo de qualquer jeito, converse com quem é corredor, de repente correr junto ou arrumar um treinador, né? Uma pessoa que te dê orientação, né? E então siga um método, não saia correndo de qualquer jeito. Logo de cara, invista num bom tênis, tá? Procure saber tudo sobre tênis, né? Pra você ter uma ideia, eu tô já no meu com 3 anos, eu tô com 9 pares de tênis. E agora, perto da maratona, é que eu cheguei no tênis ideal, adequado para eu aguentar os 42 quilômetros, tá? Nem sempre um bom tênis, o melhor tênis é o mais caro, né? Eu tenho colegas que correram a maratona com tênis tipo de R$69, tá? Então o melhor tênis é aquele que te deixa mais confortável, tá? Então o seu problema é achar esse tênis confortável, né? Outra coisa é a meia. A meia não pode ser uma meia qualquer, né? Então eu também comprei vários pares de meias até chegar à meia ideal. Mas eu digo logo de cara, meia de corredor não pode ser de algodão. Por quê? Porque o algodão, ele absorve o suor. Na corrida, o nosso pé, ele transpira muito e incha também. E por falar em inchar, o seu tênis, ele deve ser, a recomendação é que ele seja um número maior do que o usual, tá? Então tênis assim que você usa no dia a dia, para, né, casual, assim, que não é para corrida, o seu pé é o número normal do seu calçado. Agora, para corrida, ele deve ser um número maior. Por quê? Porque o seu pé incha, né? Então, se você tiver com o normal, você vai detonar os seus dedos, a ponta dos dedos, a unha, né? Minhas unhas praticamente estão todas trocadas, né? Mas já chegou o caso, né? Eu estar com 8 unhas do pé pretas, 4 de um lado, 4 do outro, tá? Por quê? Justamente um tênis muito apertado na hora da corrida. Outra coisa, a meia de algodão, se ela molhando com o suor, ela começa a deslizar dentro do tênis e às vezes ela forma dobrinhas. E quando a meia forma dobra, ela vai formar bolhas no pé. Então, não deve ser de algodão, deve ser de poliamida, materiais plásticos. Por quê? Porque esses materiais são apropriados para esportividade e eles dissipam o calor, né? Eles são também mais fofos, digamos assim, né? O algodão ele é mais duro. Então o pé ele precisa estar, e os dedos, assim, na melhor situação possível, porque são os mais sacrificados. Todo o seu peso, todos os impactos começam no pé. Então o pé, todo cuidado é pouco. Então unha parada, tá? Unha parada, então a meia adequada, tênis adequado. As mulheres, então, muitas amigas minhas, elas passam vaselina, né? Às vezes para você mulher que pinta as unhas para não detonar suas unhas, a vaselina, né, nos pés. Outros levam até também esparadrapo, né? Muita gente coloca esparadrapo na ponta dos pés, né? Então basicamente é isso, ou seja, a roupa, né, o short tem que ser adequado, né, para corrida, dependendo também da temperatura, né? Você não pode sair, por exemplo, uma temperatura de 10 graus, você não pode sair do mesmo jeito que você sai quando a temperatura está a 20 graus, por exemplo, né? Então,
a roupa é fundamental, não pode ser uma roupa muito apertada, a não ser aquelas meias de compressão, tá? Mas, resumindo, né? O basicão é tênis ajustado, né? Confortável, meia adequada, a roupa adequada. Normalmente essas camisas de corrida são materiais apropriados para dissipar o calor, né? E, bom, não precisa dizer que a alimentação é fundamental, né? Então a corrida ela exige muito carboidrato, então é uma corrida onde o consumo de energia é muito grande, o seu corpo precisa produzir energia, então ele precisa ter matéria-prima para isso, e a matéria-prima é o carboidrato, né? Você perde muito sal dependendo da corrida, então você precisa repor isso, então os isotônicos estão aí para isso. Muitas vezes o isotônico não é suficiente, por exemplo, na maratona a gente leva isso se sentir necessidade, mas leva cápsula de sal, né? Porque o isotônico não é suficiente. Então, alimentação, ou seja, treino, alimentação, material adequado, ou seja, os equipamentos adequados. Se você vai fazer uma trilha, né? Aí você precisa ver, então, sempre nas provas, estudar, né? Verificar o que é requerido na corrida. Às vezes você vai fazer uma trilha, às vezes a trilha é só caminhar, mas às vezes a trilha é para correr também, né? Correr na trilha. Então, se você... normalmente as corridas de rua elas têm ponto de hidratação tal, mas normalmente uma trilha não tem, então você tem que levar a sua mochila de hidratação. Então é bom também escolher uma boa mochila, né? Então a internet está assim cheia de exemplos, de modelos, né? Existem sites, né? Existem vídeos, né? O YouTube está recheado de vídeos de atletas que dão dicas de como você comprar uma mochila, de como se comprar um tênis, como se comprar meia, como se comportar na corrida, tá? Então se informe bastante, quanto mais informação melhor, quanto mais interagir melhor. Essas são as dicas que eu te dou para você que está pensando em correr, né, que curte aí a corrida, para que você tenha sucesso aí nas suas atividades, né? Legal. E considerações finais aí para finalizar o vídeo? Se tiver alguma coisa final para dizer. A finalização é que, bom, pela primeira vez eu fui assim convidado, né, a dar um depoimento sobre corrida e por nada mais nada menos do que o filhão aqui que é meu fã, né? Ele me vê como um ídolo e eu adoro isso, né? Então, espero, né, de repente surgir novas oportunidades ou se a gente sentir necessidade de levar para vocês alguma coisa nova, alguma coisa extraordinária, então a gente vai estar passando. Então, esse é o nosso compromisso com vocês, né, de estar atualizando, de repente informando coisas que podem aí contribuir para, né, sei lá, conhecimento de vocês, ajudar vocês em alguma coisa. Então, obrigado por ter nos assistido, pela paciência. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. E a gente termina aqui então o nosso depoimento. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.